Olá, boa noite, meus queridos seguidores. Vamos para nossa live, então. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade e métodos contraceptivos. E a nossa convidada é a doutora Ana Paula Fabrício, que é médica, ginecologista e também nutróloga. Então ela tá por dentro de tudo, tá? Vamos aguardar ela aqui na sala. Assim que ela entrar, a gente já capta. E vamos ficar aí, né, bem antenados com as orientações dela. Só aguardando aí a chegada dela. A Jerusa Frondosa, saudades. Por onde andas? Aparece aí pra nós. É um humorista, gente, que tem um trabalho bem legal. Recolhemos lá todas as perguntinhas de vocês. Obrigado por vocês terem enviado tantas perguntas, né? Assim, muita interação. Achei bem legal isso. Obrigada. Luciana Bandeira, valeu. Tiaguinho, seja bem-vindo. Leandro. Nossa, bastante gente aqui já. Vamos aguardar. Alice, Gabi, Thalita. Ô Jerusa, a gente marca sim essa live. Vamos nos agendar aí, porque bater papo é conosco mesmo, né? Só não prometo que eu vou ficar séria nessa live, porque você faz muita, muita piada. Só entrar em contato lá pelo direct, tá? Aguardando então, doutora Ana Paula. Doutora Ana Paula, se você já entrou e eu não percebi aqui, só me mandar o convite, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Como é que eu vou fazer aqui? Eu nunca consigo colocar o tema. Já entrou? Então vamos fixar aqui o. Me manda o convite, doutora Ana Paula. Vamos ver, deixa eu me auxiliar aqui com óculos. Deixa eu ver onde que ela está. Se ela já está na sala, então deixa eu ver o que eu. Agora dá certo. Acabei de enviar o convite, tá? Simone, Jucimari, Newton, Douglas, todos bem-vindos. Obrigada, Silva. Ela está sim na sala. Eu acabei de enviar o convite. Talvez seja uma questão. Aí! Opa! Tudo Seja bom? bem-vinda! Obrigada, que bom falar com você. Faz Eu, tempo que a gente não se fala. eu fui ver faz 3 meses a nossa última live. Bastante Eliane, tempo, né? Oi. muito tempo para mim parecer hoje. Assim, parece que foi muito rápido. Essa quarentena deixou a gente meio fora do tempo, assim, fora do ar. É, acaba acontecendo bastante coisa, né? E a gente nem percebe, voa o tempo, né?
Você, eu gostaria que você se apresentasse, porque eu já falei que você é ginecologista, que você é nutróloga, mas eu sei que tem mais coisinhas aí, então eu quero que você mesmo se apresente, fale aí para o nosso pessoal. Olha, eu assim, só quero que vocês não reparem que eu estou inchadinha, que eu fiz um procedimento estético, tá? Mas eu não poderia deixar de falar com você, né? Falei, eu vou Isso inchadinha mesmo, mesmo, eu tô com inchar. hematoma aqui, mas o importante é a gente falar de um assunto tão interessante. Então, eu sou ginecologista. Deixa eu ver se eu arrumo aqui. Eu fiz uma pós-graduação com o Dr. Lair Ribeiro. Você já deve ter ouvido falar muito, um cara fantástico. Então, eu faço essa parte de nutrologia, prevenção de doenças, né? Relacionadas com a idade, mas não quer dizer que eu atendo só pessoas de idade, não. Eu atendo jovens até de idade, pessoas que estão com saúde, que é manter a saúde. Uhum, E faço medicina estética também. Então, sou multifuncional. Eu uhum. gosto da formação é ginecologia. Então, quando você me falou do assunto do anticoncepcional e a libido, eu achei muito interessante. Eu também tive muitas perguntas aí, porque Aham. todos os dias eu atendo paciente com dúvidas, né, com queixas de libido, de anticoncepcional, se está relacionado, se não está relacionado. Eu falei, oh, um assunto pertinente para a gente conversar. E a gente já fala de sexualidade, que as minhas pacientes, quem não tem queixa no consultório de falta de libido, né? Hoje em Pois dia, é. com tanto problema, né? Então, juntou. Eu acho que caiu bem, principalmente nessa época. Aham. O Les que está aqui elogiando esse povo do Sul é muito bonito. Que legal, obrigada. Obrigada. Então vamos começar aqui com a pergunta que não quer calar, que foi a primeira e é a que mais apareceu aqui. O anticoncepcional diminui a libido? Bom, gente, infelizmente diminui a libido, altera a libido, tá? Eu vejo na minha clínica, tem meninas que começam assim muito cedo tomando anticoncepcional. Então elas acham que não tem aquele desejo genuíno, né? O libido, chegar ao orgasmo, elas acham que é normal, porque tomam anticoncepcional desde muito cedo. Ah, O que o anticoncepcional faz? Todo anticoncepcional, ele é hormonal, ele causa uma alteração hormonal no organismo e ele é um anovulatório. Você sabe que a natureza é muito inteligente, é perfeita, né? Isso ah, acontece com os animais também. A mulher, quando ela está no período fértil, que é em torno. A mulher que tem 28 dias, um ciclo de 28 dias, em torno do 14º é o período fértil que o organismo se preparou aí para ter, que ovula para ter uma fecundação. E a menstruação era um preparo para ter uma gravidez. Não aconteceu, ela menstruou. Nesse período tem picos hormonais e o pico principalmente da testosterona. Então a mulher tem um desejo maior porque a natureza é inteligente, é perfeita. Quando a pessoa toma anticoncepcional, não acontece esse pico hormonal. Então, ela não tem aquele desejo genuíno mesmo de ter relação sexual. E eu vejo na minha clínica assim. Tive pacientes que tomavam anticoncepcional desde muito cedo. Falei, olha, vamos fazer um teste. Vamos usar um outro método de barreira, um preservativo. Até pensei num DIU de cobre, né? Eu oriento muito o DIU de cobre, porque o DIU de hormônio também é um hormônio e altera toda a fisiologia hormonal da mulher. o A DIU de pessoa hormônio que você está se referindo é o Mirena, Isso, é o Mirena. tá? Ele também altera a libido, como altera o humor, altera o peso, retém mais líquido. O anticoncepcional, gente, se eu pudesse, eu não daria para ninguém, mas não é possível, né? Ah, Muitas vezes é necessário. O que que eu faço? Eu minimizo os efeitos colaterais do anticoncepcional com tratamento hormonal bioidêntico, porque ele é um hormônio sintético, né? Eu perdi onde estava falando. Quando não, você mas entrou com a Mirena. isso é a interferência do anticoncepcional na libido, qual seria, né? Ah, tá. Não, agora E, voltando lá. As e pacientes. hã? Fale. Tá. Então, as pacientes, quando se queixam, eu falo assim para elas: tire o anticoncepcional por 3 meses. Aí você vai ter uma noção o que é
ter orgasmo, ter vida sexual, não ter retenção líquida, não ter alteração de humor. Aí a pessoa, quando tira, ela fala, doutora, hoje eu sou outra. E realmente modifica a vida da mulher quando ela para de usar o anticoncepcional. Mas para Porém, ela dar essa pausinha aí, você sugere então daí o uso da camisinha, porque ela não pode ficar sem, porque vai correr o risco de uma gravidez que não foi sim, desejada. Ah, na verdade, Liane, eu sempre falo para usar o anticoncepcional e a camisinha, porque algumas mulheres ainda acham que o anticoncepcional previne as doenças doença. sexualmente transmissíveis, né? Uhum. Infelizmente não previne, então ele só previne uma gravidez. Então mesmo hoje eu atendo muitas jovens, né, que hoje namora, tem um parceiro, daqui uma semana está com outro, daqui um mês está com outro. Então, múltiplos parceiros, ela vai precisar, além do anticoncepcional, vai precisar de usar o preservativo também, né? Aham. Então, eu sempre falo, nessa pausa, usar o preservativo. Tabela, nem pensar, porque você cai na tabela mesmo, né? Você sabe que Uhum. falha muito, né? Mas o Aham. preservativo, desde que usado corretamente, ele funciona e funciona muito bem. Na Tá. O que pausa que é o é que eu esse? Aham. O que que é esse hormônio bioidêntico? Você manda manipular? É algo que tem na farmácia para comprar? Como que é? Explica um pouquinho para nós. O hormônio bioidêntico, você já conhece, já teve lá na clínica, você sabe Sim. mais ou menos. Eu tenho um aparelho que eu faço dosagem de hormônio para as mulheres, né? Aí, o que acontece? Se está faltando hormônio, quem usa anticoncepcional geralmente tem a deficiência de um hormônio que chama progesterona. Eu vou verificar a dosagem que está faltando e vou suplementar. Então, quando a gente suplementa com a progesterona, que é aquela que a gente usa na pele, né? Um A gente gelzinho que passa diariamente. que não tem passagem pelo fígado, que é idêntico ao que você tinha quando você não tomava o anticoncepcional, né? Porque o anticoncepcional, ele é realmente sintético. Então, geralmente eu prescrevo ele e pode ter também alteração de outros hormônios. Aí a gente vai suplementar de acordo com o déficit da paciente. E a dosagem também, não tem como eu falar para você aqui, olha, ela vai na farmácia de manipulação, vai mandar fazer essa dosagem, vai usar por tanto tempo, não, vai depender de cada caso. Por isso que é uma medicina totalmente personalizada. Uhum. Então, o anticoncepcional, né, normal, ele tira a libido, ele provoca um inchaço, a retenção líquida, que mais? Mudança de humor, Mudança por- de humor. porque assim, ó, não só o anticoncepcional. Então, hoje em dia, o cigarro, o sedentarismo, né, a obesidade, o anticoncepcional, o estresse emocional, a falta de sono, de noites de sono. Né? Às vezes as Uhum. pessoas dormem muito mal hoje. O estresse, principalmente, tudo isso aumenta a produção de uma proteína que chama SHBG. O SHBG nós temos no nosso organismo para proteção do nosso organismo. Só quando você toma um anticoncepcional e fuma, bebe, é sedentário, né? Quando junta tudo isso, nós temos o nosso hormônio, a quantidade de hormônio livre, que é o interessante para nós, que está no sangue. Esse é um carreador, o SHBG, ele vai atrelar com a testosterona, principalmente, e a gente vai ter falta desse hormônio no organismo. E vai ocorrer todos esses sintomas, porque a testosterona é um hormônio importantíssimo, que as pessoas pensam assim, testosterona somente no libido. No libido é importantíssimo, mas não é só para o libido. É para ganho de massa muscular, que é para, por exemplo, aquelas pessoas obesas geralmente têm menos testosterona. Quem tem pouca testosterona também tem uma tendência maior para ter diabetes, né? Então, uma coisa vai levando a outra. Uhum. Tudo de bom quando eu começo a fazer uma atividade física, começo a me alimentar melhor, começo a usar os hormônios mais naturais, tudo flui para ter saúde. E quando você faz ao contrário, também vai te prejudicando, né? Por exemplo, o coração é um dos órgãos que mais tem receptores para testosterona. Hum. E quando você usa o anticoncepcional, você praticamente não vai ter testosterona por causa dessa proteína que é o SHBG, né? Então, favorece-se um monte de doenças. Não que eu seja totalmente contra, mas a gente tem que amenizar os efeitos colaterais do anticoncepcional,
até para todas as pessoas, você tem muita gente que te acompanha, eu também tenho bastante gente que me acompanha, para as pessoas saberem, antes de tomar um anticoncepcional, ela tem que ler a bula do anticoncepcional. Porque Ah, eu vejo pacientes que vai na minha clínica e que eu falo assim, você toma algum remédio? Não, não tomo nada, doutor, não faço nada. Daí eu começo a pesquisar, né? Aí, de acordo com a clínica, tá com retenção de líquido, tá ganhando peso. Você toma anticoncepcional? Só anticoncepcional. Ela acha que anticoncepcional não é é como medicina. se não é remédio, entendeu? E, Uhum. na verdade, ele atrapalha muito a vida da mulher. Não Uhum. só no libido, em tudo, mas no Uhum. libido, principalmente, que a gente está falando agora, e que é uma queixa muito comum na clínica, né? Então, Isso. acontece muito. É. Todos os dias eu tenho queixa na clínica. Tá. E qual é o percentual que o anticoncepcional tira em termos de libido, que é um fator assim que as mulheres se preocupam muito? Varia de mulher para mulher, depende da idade também, tá? Ah, Mas tem mulheres que perdem, vamos dizer, 60% a 70% do libido. Porque é ah, muita coisa. é E tem muito. mulheres que todas perdem, tá? Eu nunca vi uma mulher falar, doutor, o meu libido é um mês depois que para, que tira. Ou Aham, antes, né? Todas, aham, mais umas menos, outras mais, depende do próprio organismo, depende do estilo de vida da pessoa. Por exemplo, ela toma anticoncepcional, mas ela faz atividade física, ela se alimenta bem, ela dorme bem, ela não bebe, ela não fuma, ela vai ter mais libido. Agora, se ela vai juntando tudo que é negativo para a saúde, ela vai diminuindo o libido também. tá. Todos os anticoncepcionais ou tem algum com alguma composição que não provoca isso? Porque outro dia eu fiz uma postagem e aí uma ginecologista foi lá e falou: olha, tal anticoncepcional não tira libido e deu a explicação. É que eu tentei procurar hoje essa postagem e não mais encontrei, mas eu lembro que ela discordou que todos. Então, na sua opinião, são todos. Sim, na minha opinião, todo hormônio sintético, o que acontece? A mulher que toma anticoncepcional, ela é menopausada quimicamente. Porque o seu ovário, ele não vai produzir os hormônios, você já está tomando. Então, tem um feedback negativo lá para o cérebro, que vai induzir a produção dos hormônios, né? Tem um estímulo, né, na hipófise, que vai estimular o ovário a produzir o estradiol, a testosterona, a progesterona. Os hormônios masculinos e os femininos, todos nós produzimos iguais, porém em proporções diferentes, né? Uhum. Então, qualquer anticoncepcional, mesmo que seja o Mirena, mesmo que seja que eles falam de baixa dosagem, mesmo os de baixa dosagem, vai a mulher, porque eu estou já há mais de 20 anos atendendo mulheres, né? E atendo muitas jovens e atendo, eu falo assim, as mulheres estão usando anticoncepcional hoje até aproximadamente 45 anos, né? E, Então, todas relatam alteração de libido. então, a tua orientação seria assim, se possível, trocar o anticoncepcional. E qual que você indicaria hoje? Olha, como eu sou nutróloga e eu gosto muito dessa parte natural, eu trocaria por um DIU de cobre, mas não é possível para todas as mulheres, né? O que eu Porque indico cada uma apresenta uma característica que às vezes pode não ser compatível ao DIU, não aceitar o DIU. e também tem outra alternativa. Ah, tem meninas jovens que elas não querem colocar o DIU, a mãe não quer que coloque o DIU. O DIU é mais uma porta de entrada também para doença sexualmente transmissível, né? Então, não é todo mundo que pode colocar o DIU, mas se eu pudesse trocar o anticoncepcional por um DIU de cobre, em todas eu trocaria. Mas nem sempre é possível. Quando não é possível, eu faço a suplementação com hormônio bioidêntico, se faltar alguma outra vitamina, sais minerais, né? Toda essa alteração hormonal, nós vamos tentar amenizar os efeitos colaterais com os hormônios bioidênticos. Todas, 100% das pacientes que me procuram na clínica. Ah, que legal isso, então. Então, realmente, o anticoncepcional, ele previne para não ter filhos, mas ele traz aí todos esses inconvenientes. Sim, não sei se você já ouviu falar que tem até um grupo de mulheres que são vítimas do anticoncepcional, que tiveram trombose. Você já deve ter ouvido falar muito com o anticoncepcional. Ele Sim, tem
ele leva, né, tem mulheres que ela tem uma predisposição para trombofilia. Então, ela tem uma predisposição para ter trombose venosa profunda. Inclusive, nós temos exames que a gente pode solicitar antes da mulher tomar um anticoncepcional. Então, Tá. essas mulheres que têm essa predisposição, elas não devem tomar um anticoncepcional de maneira alguma. Ah, então você já respondeu uma pergunta aqui. Minha mãe tem trombose venosa profunda. Pode tomar anticoncepcional? Então, não pode. Não pode, terminantemente proibida, porque a trombose é um coágulo que ela pode, geralmente acontece nas pernas, tá? Mas ela pode acontecer nos braços, no cérebro, né? E o que que acontece? Quando ele obstrui um vaso importante, não vai sangue para ali. Por exemplo, pode dar um AVC, né? Um infarto. Então, quem tem tendência, quem teve alguém na família que já teve trombose, já deve fazer um exame se ela tem uma certa predisposição. Agora, quem teve trombose não deve jamais tomar anticoncepcional. Uhum, entendi. Ah, então ficou claro, então. O Mirena, ele faz perder um pouco da libido, não como anticoncepcional, mas faz. Mas o Mirena é um método contraceptivo que eu, particularmente, já usei, já assim, usei em muitas mulheres. Eu gostava muito, mas depois que a gente entra nessa medicina natural, a gente Ah, muda, muda os paradigmas, como se diz assim, né? Então, o Mirena, ele tem um fator importantíssimo, a mulher pode ganhar peso. Então, toda mulher que chega na minha clínica hoje, doutora, eu quero colocar Mirena, eu já aviso, você pode ganhar peso. Pode ah, ter pode alterar a libido, pode ter retenção líquida. Então, por exemplo, esse dia eu coloquei o Mirena, que ela quis, a paciente optou, doutora, mesmo tendo esses efeitos colaterais, eu quero parar de menstruar, eu quero colocar o Mirena. Colocamos. Mas ela era uma menina que ela pesa 45 quilos. Se ela ganhar peso, é lucro, entendeu? ah. Então, Seria tem um cada benefício, né? seria um benefício. Então, eu expliquei para ela, ela até gostou quando eu falei que ela poderia ganhar peso, né? E colocamos, ela tá super bem com a Mirena. Mas a maioria das mulheres que usam Mirena, inclusive já tirei muito Mirena na clínica, é porque engordou, ou porque teve muita acne, ou porque alterou o libido. É Ah. muito comum. E a injeção, ela fica indicada para quais casos? Aquela injeção trimestral. Então, aquela injeção trimestral também. Olha, eu usei muito em mulheres que tinham endometriose ou em mulheres com mioma. Hoje Ah, eu uso outros hormônios, só que são os bioidênticos, mas elas têm seus benefícios. Todos têm os seus o ônus e o bônus, né? Porém, a injeção, ela também ganha peso. Como hoje em dia, Eliane, você vê que as mulheres estão tão preocupadas com peso, com estética, a maioria das mulheres não querem mais injeção. ah, Só na extrema necessidade mesmo. Se tiver um aham. mioma, né? Mas a medicina convencional ainda usa injeção. Neste caso, hoje eu atendi uma paciente que ela toma injeção a cada 3 meses. Ela me referiu cansaço, desânimo, isso é alteração hormonal, tá? E Aham. libido, ela fica 3 meses sem ter relação sexual. O que, que você acha como sexóloga de uma mulher ficar 3 meses sem ter relação sexual? Ela falou, doutora, eu amo meu marido, mas não posso nem ver. Então, quer dizer, eu não vi nenhum benefício da injeção para ela. Conversei com ela, mas eu não menstruo, dura 3 meses. Mas daí eu expliquei o ônus e o bônus e expliquei uma outra alternativa para ela ter um método anticoncepcional. Mas não, a injeção para ela não caiu bem. Ela já é cheinha, né? Uhum. Então, ela está com baixa estima. Agora, o libido, eu tenho certeza que um dos motivos foi a injeção. Uhum. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui da Clea. Tenho endometriose, passei por 2 cirurgias. Agora estou gestante, mas depois de ganhar, não posso menstruar. O que é melhor? Qual é o melhor anticoncepcional ou chip no braço? Já tenho problema com libido. E aí eu vou ter que te avaliar, ou você procurar um ginecologista da sua, e te avaliar com, vamos dizer, mais detalhadamente, né? Mas eu não colocaria chip, eu não colocaria implante, e não é assim que você não pode menstruar mais, né? Tem outros métodos. Mas a gente vai avaliar de acordo com a paciente. Quem tem endometriose, quando você menstrua, a endometriose, você sabe o que que é?
é quando a parte do endométrio, a parte interna do útero, ela sai daquela região, geralmente ela sobe, é retrógrada, geralmente na menstruação, e ela vai atingir ovários, trompas, pode ir para a cavidade abdominal e causa muita dor, pode causar até esterilidade, né? Então a Uhum. gente evita de fato a menstruação. Mas eu não indicaria o chip, tá? Eu acho que neste caso eu pensaria, eu iria avaliar a paciente, de repente até um Mirena, mas eu iria avaliar a paciente, porque é um caso especial. Sim, não dá para falar assim, faça Não, isso ou faça aquilo, né? Você não. precisa ver e tem outras coisas também que fazem parte de uma avaliação, né? Que não estão sendo Sim. comentadas aqui, né? Então, Precisa assim, de uma avaliação minuciosa mesmo para indicar o método correto para ela, uhum, né? exatamente. Deixa eu ver. Tomar o anticoncepcional em horários diferentes tira o efeito dele, prejudica? Não, não prejudica. A gente fala até para tomar, ó, tá passando aqui atrás. A gente fala para tomar no mesmo horário, até para adquirir o hábito, né? Para você não esquecer. Mas se você toma, ó, num intervalo de 12 horas, não tem problema nenhum. Então, eu tenho paciente chegando aqui apavorado, doutor, eu acho que eu engravidei. Por quê? Ai, porque hoje eu atrasei 2 horas. Ou com a semana passada eu atrasei. Não, não tem problema. Procura tomar sempre o mesmo horário para criar aquele hábito, mas não tem problema. Uhum, ok. A Mônica aqui está fazendo outra pergunta. Não uso anticoncepcional faz tempo. Uso DIU de cobre há mais de 20 anos. E faz tempo que não tenho libido. Me sinto frustrada. Bom, Não. Fala da tua parte a importância que tem o libido, a autoestima em tudo. Depois eu vou falar do Dil. é. Na verdade, isso aí é um caso típico, né, de que ela está mostrando que tem alguma dificuldade, algum comprometimento na vida dela, ou aqui com o par dela atualmente, ou então algumas coisas aí da infância, da adolescência que está comprometendo, né, a resposta sexual dela, né, que é, né, nós somos de uma geração que não tivemos educação sexual, que a gente não falava disso, né? Pessoas adultas hoje, até pouco tempo, não tinham as oportunidades como hoje de participar de uma live dessa, de falar, de fazer essas trocas. Então, mulheres que não têm desejo, né, não é normal. Elas precisam primeiramente buscar da onde vem essa falta do desejo. E a gente vê que a maior parte é sim, né, da falta de conversar com a melhor amiga, conversar com a mãe, ou então com a pessoa de mais confiança, às vezes não é a mãe, né? Às vezes sempre tem aí uns incômodos, né? A gente pensa que poderia ser, mas não é. É a pessoa que nos traz uma certa tranquilidade. Então, ela está colocando que ela está frustrada. Então, a primeira coisa é fazer uma avaliação. E aí eu gostaria, sim, de lembrar, nós não somos máquinas para falar, olha, é isso, olha, é aquilo, né? Tem que fazer um exame. Não, tem que fazer toda uma avaliação da vida psicológica. O que é psicológico que eu estou chamando? É tanto a forma como ela interpreta os sentimentos dela, os pensamentos e no meio que convive, as coisas que ela se relaciona dia a dia, né? Principalmente, né, o como é esse relacionamento com o par dela, né? Se tem conflitos, se tem incômodos, se existem cobranças, né? Então tudo isso interfere sim na quantidade de prazer, né, de desejo que essa mulher vai ter. Sim, é muito importante isso, Eliane. Eu gosto muito da maneira que você fala, que é muito natural, muito espontâneo. E as pessoas têm muito tabu em relação a isso, né? Eu vejo na minha clínica, olha, às vezes no final da consulta, até hoje, né? A paciente vai dizer que tem problema de libido, entendeu? Quando Aham, tem, já chega e já falam, mas ainda tem muito tabu em relação à sexualidade. Eu acho que você fala de uma maneira tão clara, tão espontânea, e não adianta a gente falar aqui em termos científicos, nós temos que falar abertamente para o público que sim, está nos acompanhando aí, né? É isso daí, eu penso que, assim, vamos dizer,
Você sabe que a maioria, eu vou dizer na minha clínica, vou dizer que 70% das mulheres têm alteração de libido. E Uhum, eu vou dizer, dessas 70, eu acredito que umas 50 deveriam fazer uma terapia. Porque eu uhum, acho muito importante. Olha, tem casos de abuso na infância, que às vezes ela nunca se abriu com ninguém, né? Você vê depois que as uhum. artistas se abriram, a Xuxa falou que foi abusada, parece que as pessoas já estão mais à vontade de falar, pelo menos com nós profissionais, né? Sentiram Problema mais à vontade, né? Mais acolhidas nessa dificuldade, né? Exatamente. A dificuldade que ela tem de falar com o parceiro. Olha, eu tenho pacientes que eu falo, mas você falou com o teu marido? Fala, não, doutor, eu não tive coragem. Mas olha, você tem que conversar. A primeira pessoa que você tem que falar que não tá bacana o relacionamento é o seu esposo, né? Então, Exatamente. É o mais e interessado, né? Exatamente. Agora, além da parte aí psicológica, eu acho que é um fator emocional assim importantíssimo na libido. Uhum. Provavelmente ela pode ter alguma alteração hormonal. Você vê, ela usa o DIU de cobre, ela menstrua, tá bem, mas tá bem assim, não toma anticoncepcional, não tem uma alteração hormonal causada externamente, mas ela pode ter uma falta de hormônio, que é do organismo, é genuíno. Então eu teria que examiná-la. Olha, o que eu digo, Eliane, a maioria das mulheres que vão na clínica com falta de libido, você sabe que eu indico mesmo a terapia, eu gosto, faz parte do tratamento, e eu vou dizer que quase 100% precisa de uma suplementação hormonal, quase 100%, Uhum. tá? Aí eu Então a concordo gente também. associa o tratamento hormonal, a suplementação, com a terapia para paciente ter resultados bons. Eu já encaminhei, inclusive, para você, paciente com vaginismo, né? Uhum. Pacientes que nunca sentiram orgasmo. Então, Uhum. e eu vi casos assim com solução, que você teve a solução com a terapia juntamente com o tratamento hormonal. Porque Uhum. não pode ficar assim. Você vê mulheres jovens, né? O tratamento ele não é único, né? Eles são é Não. uma o ideal é que a gente junte vários profissionais para poder realmente ajudar a paciente. Então, é como você está falando, né? Uma suplementação alimentar, né? É, a reposição hormonal, né? Atividade física, né? O tratamento psicológico, que é ali dar recursos para paciente em termos de como lidar com os seus problemas, né? E como entender a própria sexualidade, rever aquilo que faz ela estar incomodada ou ela ter vergonha com o corpo ou ela ter vergonha de conversar sobre o sexo com o companheiro ou a companheira, né? Então, tudo isso, né, são coisas que a paciente precisa buscar para resolver o problema do desejo sexual, né? Então, Sim, assim, não muitas é vezes. só uma coisinha que vai trazer a resposta dela, né? Sim. E o que eu vejo é que muitas vezes, para gerenciar o estresse, porque Ah, nós estamos num estresse assim total, né? A mulher, ela tem que ser mãe perfeita, ela tem que ser esposa perfeita, ela tem que ser profissional perfeita. Então a gente exige muito da gente. Então, para gerenciar todo esse estresse, a gente precisa de uma suplementação. Eu vejo na clínica, de fato, você vê uma melhora muito grande. As pessoas que chegam assim, doutora, eu estou desanimada, não tenho vontade nem de levantar da cama, quanto mais de namorar, né? Eu não tenho vontade de fazer uma atividade física, eu estou com queda de cabelo, eu estou com depressão. E como que uma pessoa dessa vai ter libido? O que, que a gente faz? É o que você falou, é tratamento multidisciplinar. Nós vamos repor todos os déficits, vamos orientar para uma terapia, né? Na maioria das vezes precisa, e o que importa para a gente, acho que você sabe o quanto é bom uma paciente chegar para você assim, toda desanimada, e voltar depois de 2, 3 meses, falando, doutora, eu sou outra, né? Eu estou bem, eu tenho libido, eu tenho vontade de namorar, eu tenho vontade de viajar, eu tenho vontade de passear, eu tenho vontade de me arrumar. A autoestima também, eu acho que interfere muito na sexualidade da mulher. Então, todo esse tratamento muda a vida da mulher. aham, exatamente. Tem uma pergunta aqui, eu vou fazer intercalando as perguntas que me mandaram lá no direct e aqui pessoalmente. Doutora, boa noite. E o que que a senhora me diz do anticoncepcional Selene?
Então, o Selene é um anticoncepcional que eu dava muito Selene para mulheres que tinham ovário policísticos. A mulher com ovário policístico, ela tem uma tendência de estar mais gordinha, ela tem uma testosterona, o hormônio masculino está aumentado, tem tendência de ter pelos, acnes, ganho de peso. E o Selene, ele ajuda muito. Selene, Diane 35, são todos do mesmo, só muda o laboratório. Então, Aham. casos é necessário. Tem mulheres que precisa, porque ela está com muita acne, está com irregularidade menstrual. Um dos tratamentos do ovário policístico é o anticoncepcional. Eu, em particular, hoje não uso mais, eu uso outros métodos, mas é um tratamento para quem tem ovário policístico, melhora a pele da mulher, tá? O que que Só que você usaria se você não usa mais para o tratamento? eu uso assim, se eu não uso mais para o policístico, né? Eu Isso, pro usaria colesterol. muito eu uso a progesterona bioidêntica. E Ah, ela trata o ovário policístico também. E às vezes depende do déficit ali hormonal. Mas a progesterona é certo, a gente tem que usar. E geralmente melhora só com a progesterona bioidêntica. aham, tá. E isso você manda manipular lá no seu consultório. Não, eu mando para uma farmácia de Sim, manipulação, né? da tua confiança. Isso, da minha confiança, elas fazem ter um resultado fantástico para TPM, para ganho de peso, para irritação, sabe aqueles sintomas que tem na tensão pré-menstrual? Melhora muito e melhora também o ovário policístico, melhora mioma. Então, a Uhum. progesterona bioidêntica, ela tem assim muitas funções para a mulher que está com endometriose, com mioma, com TPM, com ovário policístico. Agora, na medicina convencional, usa-se muito selene e diane para ovário policístico. Ah, tá. Aqui tem uma perguntinha da Andrea. Eu vou tirar o Dilmirena, faço de tudo, não perco peso, não quero mais usar anticoncepcional. O que faço? Excelente, eu acho que é uma ótima dica. É uma ótima opção para ela. Se ela não perde peso, não está contente, tira o Mirena, mas coloca um DIU de cobre. Se ela precisa da anticoncepção, né? Eu Aham, até faria isso no mesmo dia, numa mesma oportunidade. Porque eu gosto de colocar o DIU no hospital, porque ele pode ser doloroso. Eu coloquei esse dia no consultório, mas a mulher tem que ser forte. Pode aham. sentir um pouco de dor, de cólica. Então, no hospital, eu já tiro o Mirena e coloco o DIU de cobre. Eu indicaria, sem dúvida, o DIU de cobre. Por quê? Além de anticoncepção, ela não vai ter os efeitos colaterais que o Mirena está causando para ela. Hum. Tem uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante. Comecei a tomar o anticoncepcional desde os 15 anos. Ele pode ter interferido no meu desenvolvimento físico? Acredito que não. Ele pode, como a gente falou, reter líquido, ganhar peso, mas no desenvolvimento físico, não, tá? Não, não Mas interferiria nesse desenvolvimento. não, não. Crescimento de mamas, mesmo crescimento mesmo, porque tem Crescimento de gente, altura. não interfere. Uhum, Mesmo porque ela começou já com 15 anos, eu não vejo este problema. uhum, ok. Agora tem uma perguntinha aqui danada que sempre aparece. É, A pílula do dia seguinte, existe alguma contraindicação, doutora? A pílula do dia seguinte, ela muitas vezes é necessária, né? Muitas vezes. Mas é uma pílula para você usar no dia seguinte, mas não Eu tenho pacientes que tomou, em um mês, tomou 3, 4 vezes. É uma bomba hormonal. Então, Uhum, tem contraindicação, sim. Vira uma salada seu ciclo hormonal, né? Altera a libido, altera a pele, altera cabelo, mas eu atendo muitas meninas novas, meninas que fazem faculdades, que me procuram na clínica. Se é necessário tomar lá uma vez a cada 6 meses, uma vez no ano, não tem problema. Não é que não tem problema. É melhor os efeitos da pílula do que uma gravidez indesejada, né? ah, Mas é melhor evitar a pílula do dia seguinte, usar só em extrema urgência. ok. Fiz o teste de beta e não estou grávida. O atraso da minha menstruação pode ter sido por causa da pomada vaginal? Não.
Acredito que qual pomada, né? Acredito que não. Não vai ter Aham. pomada que vai atrasar a menstruação dela, a não ser que for a base de hormônio, né? Mas se a sua menstruação está atrasada e não é gravidez, tem que investigar outras causas. Aí o ovário policístico é uma delas, né? E as alterações hormonais. Geralmente é por alteração hormonal ou ovário policístico. Uhum. É, Mas não é nada grave. uhum. O uso do anticoncepcional de emergência diminui a libido quando usado com alguma frequência? E a É, falta de lubrificação também está relacionada à falta de libido? é que o anticoncepcional de emergência é a pílula do dia seguinte. Ele Ah, não tá. deve ser usado com frequência, né? Ele altera tudo isso daí. Altera a libido, altera a vida da mulher. Ela não pode. Isso daí já fala, é urgência, tá? Não deve ser usado de rotina. Gente, eu atendo muitas meninas da faculdade, elas usam muito assim, não, tive. Falo, mas por que então você não toma um anticoncepcional? O normal, né? Que é Aham, assim, os efeitos colaterais são muito menores, porque é uma dose de hormônio muito alta para a pílula do dia seguinte. Então, às vezes, ela toma 3, 4 vezes no mês, isso altera toda a vida da mulher, não deve jamais. tá. Pati, escreva a sua pergunta aqui, porque eu peguei a sua pergunta, mas eu não sei aonde é que eu anotei. Então, a gente não tem a pergunta aqui agora para fazer. Então, escreve aqui para nós. Vamos aproveitar a doutora aqui. Vamos lá, gente. Pode perguntar, que a gente está aqui para responder com o maior prazer. Eu faço isso já faz 20 anos, tenho, modéstia à parte, muita experiência aí. Então, pode ir perguntando, aproveitar que essas são oportunidades que a gente. Nós temos que fazer a nossa parte, né, Eliane? E eu acho que Exatamente. ajuda tantas as pessoas. Eu vejo, assim, coisas às vezes simples que a gente fala, mas a pessoa não tem acesso àquela informação. E aquela é É. informação coletiva, né? Uhum. A Nutri Juliana Granzotti tá falando assim: minha nutróloga preferida, meus hormônios estão em dia, graças à suplementação. Olha, então é isso daí. A gente trata, a gente otimiza todos os hormônios, vitaminas, sais minerais. Essa Nutri também é maravilhosa, tá? Mas ela tá sempre lá, estou sempre acompanhando para otimizar tudo para você ter qualidade de vida, né? Ter libido, ter disposição, eu falo assim, a alteração hormonal dá muita queda no cabelo também. Daí junta a alteração hormonal com uma falta de vitamina, então tudo, se a gente juntar muita coisa de ruim, um ou outro, porque nós não comemos certo 100%. Ninguém faz isso. Você de vez em quando Uhum, sai fora, de vez em quando uhum. bebe uma caipirinha, às vezes não faz uma atividade física. Então a gente tem que ir somando todas as coisas positivas para ir melhorando a saúde. Isso. Opa, deu uma travadinha? Tá, Travou? é. Mas você já tinha terminado a resposta. A Neuza Sim. está falando assim: o uso constante da pílula pode prejudicar quando a pessoa quiser ter um filho? Pode, às vezes, acontece da pessoa, quando para de tomar anticoncepcional, eu já vi paciente ficar 1 ano sem menstruar. Quando você toma pílula, é como eu te falei, você provoca uma menopausa química, né? O seu ovário pode até atrofiar, entendeu? Porque ele não está produzindo hormônio, você está tomando hormônio. E eu nunca vi assim a paciente ficar estéril porque tomou anticoncepcional, não. Mas demorar para engravidar ou ter que fazer um tratamento, eu já vi muito. Então, pode dificultar aí uma gravidez, sim. Ah, tá. A Juliana está perguntando assim: anticoncepcional atrapalha no ganho de massa muscular e rendimento em treinos? Atrapalha. Porque Atrapalha. atrapalha. O anticoncepcional, como eu te falei, a mulher ela tem aquele pico de hormônios e a testosterona, inclusive, no 14º dia do ciclo. O anticoncepcional ele é um anovulatório. Ele impede a ovulação. Então, você não tem esse hormônio. Esse hormônio fica em quantidade muito baixa. Então, a quantidade fisiológica você não vai ter,
que nós precisamos de uma quantidade fisiológica, nem muito e nem pouco. Se você tiver muita testosterona, você vai ter pelos, você vai ter acne, mas se tiver pouco, você tem dificuldade de ganhar massa muscular, né? Uhum. Dificuldade na cognição. Ele ajuda muito na clareza mental, a testosterona. Estou falando dos benefícios da testosterona, no anabolismo do músculo. Então, quem toma anticoncepcional deve amenizar os efeitos colaterais para ganhar músculo, sim. É muito importante. Essa pergunta é pertinente. Uhum. A Josiane está perguntando: tirei o útero, tinha câncer há 2 anos, agora estou com um ovário policístico. Como tratar? Não posso tomar mais selênio. Ah, sim. Aí entra os hormônios bioidênticos, como eu comentei com você. Eu tenho que avaliar a idade da paciente, eu tenho que avaliar, porque às vezes quando eu tiro o útero, os ovários também não estão produzindo hormônios, porque quando a gente pinça ali, o útero e o ovário estão muito pertinho. A gente pinça para retirar o útero, muitas vezes também a circulação do ovário fica prejudicada, ele não produz a quantidade suficiente de hormônios. Então eu teria que avaliar essa paciente, ver a quantidade de hormônio, mas a gente trata com o bioidêntico, tá? Não é o selene, é o bioidêntico. Ah, legal. E a Paty trouxe aqui a pergunta dela que ela tinha feito no privado. Tomei injeção por 4 meses a Berlutan. No quarto mês não tomei. Acho que ela escreveu errado. No quarto mês não tomei. Minha menstruação desceu depois de uma semana. Deu hemorragia. E já tem 30 dias que acabou. E ela não desceu mais. Posso estar grávida? Pode, mas dificilmente. Eu acredito que são mais os efeitos colaterais que ele causou no seu organismo. Até o organismo voltar a produzir o hormônio de uma forma natural, normal, e voltar a um ciclo normal, demora. Não quer dizer que não está grávida, mas não é porque tem toda essa irregularidade que a gente já pensa em gravidez. Se você tomou todos os cuidados, não se preocupe, mas provavelmente ela não deve ter tomado, para estar um pouco preocupada, né? Mas eu acho que está mais para uma alteração hormonal, porque ela tomou por 4 meses, é uma injeção com uma alta dosagem de hormônio. Então, quando para, pode dar irregularidade, pode dar hemorragia, até o organismo voltar à produção normal de hormônio. É comum. Uhum. A Tá. É possível melhorar a libido mesmo tomando anticoncepcional? Já tomo anticoncepcional há 14 anos. Meu Deus, é possível. Mas aí a gente tem que otimizar a parte hormonal. Como que a gente faz? O meu tratamento na minha clínica é totalmente personalizado. Você sai com uma dosagem, a tua irmã sai com outra, a tua filha sai com outra. Então eu vou ter que ver como que tá os déficits hormonais, amenizar, porque um dos efeitos colaterais é a falta de libido. Então nós vamos amenizar uma otimização de hormônios bioidênticos, mas vai depender de cada caso. Então, depende de cada paciente para ver a quantidade que ela necessita. Mas é possível melhorar o libido, sim. Uhum. E nesse caso aí também, é porque ela precisa compensar a perda da libido mudando alguns comportamentos. Então, assim, o que que ficaria indicado também? Por exemplo, ela não tem vontade de ter relação, mas ela se programar para ter. Porque uma vez que começa ali nos carinhos e carícias, a mulher vai respondendo. Então, ela se programar com o seu par, né? Pelo menos 2 relações na semana, ou 3, isso aí quem vai combinar é o casal, vão chegar num acordo em quantas, né, vai satisfazer um e outro. Porque o que, que é legal? Se ela não tem libido, então se ela esperar ter, não vai acontecer e eles não vão ter relação. Então, marcar dias para que tenha relação. Né? Então, mesmo não tendo, se programa, toma um banho, coloca um cheiro gostoso, um perfume, uma camisola bonita, alguma coisa, né, diferente no quarto, um aroma, né, que fique diferente. Vai trabalhando com essas possibilidades de preparação, né? Então, eu acho que Sim. um casal ele precisa ter essa consciência que a vida sexual ela alimenta a relação do casal. Então, se um dos não está tendo, tem que ter atitudes
programadas. Porque sempre tem aquela pergunta assim, ah, mas eu não tô com vontade, eu não vou transar. Mas como tá tendo, né, no caso, uma medicação que tira a libido, poderia ser também um antidepressivo tirando essa libido, que não pode ser retirado porque tem a função de curar uma depressão, que é uma prioridade. Então, nesses casos, a gente tem sim que agendar ou pelo menos programar, se comprometer, né, com um número de relações na semana, ajudando isso. Além disso, né, a se ajudar com atividade física para produzir uma testosterona, né, aí, no caso, você também colocou, né, a suplementação de hormônios. Né? Então, tem várias orientações, assim, que são bem específicas que a gente precisa dar, né, para a pessoa poder, de uma certa forma, combater, aí, ou melhor, compensar essa falta. E para compensar também, Eliane, é importantíssimo a alimentação adequada, né? Uhum. Evitar glúten, evitar leite e derivados, evitar tudo que é industrializado, além da atividade física que você acabou de falar, que é importantíssimo, ter um sono reparador, gerenciar o seu estresse, né? E eu falo que tem que Isso, trabalhar muito com a imaginação da mulher também, né? Mas exatamente. É, além da imaginação, de toda essa orientação que você dá, ela tem que cuidar do estilo de vida, mudar estilo de vida, parar de beber, parar de fumar, porque eu vejo mulheres na clínica que elas vão assim que você fica difícil de tratar. Doutora, eu bebo todo final de semana. Eu fumo um maço de cigarro por dia. Eu não faço atividade física. Eu como errado. Eu tomo anticoncepcional. Ela juntou tudo de ruim. Então, ela vai ter que mudar estilo de vida e trabalhar com a imaginação e as orientações aí da Eliane, que eu acho, assim, super pertinente. Precisa, é necessário a mulher ter um tempo para ela, para o casal, né? E hoje em dia as pessoas parece que querem as coisas muito mecânico, muito rápido, muito e as coisas não são assim que funcionam. A mulher, eu falo, Liane, você vai concordar comigo. O homem, ele tem um orgasmo. O homem, ele se esforça para segurar o orgasmo, não é? A mulher se esforça para ter orgasmo, porque o nosso organismo é diferente do organismo do homem. Então, a mulher é assim, ela tá ali com o marido, ai, mas o filho está escutando. O homem não quer nem saber se o filho está escutando, se alguém está chegando, porque a mulher está preocupada com a comida, com a casa, com o boleto, com tudo. Ela não consegue se desligar e a gente tem que se desligar para chegar, para ter libido, para melhorar a sua vida sexual. Concorda? isso, para relaxar, né? Necessariamente para a mulher o relaxamento é fundamental e a concentração. Então, para melhorar essa concentração, eu passo inclusive um exercício que é a mulher fechar os olhos e pensar nas melhores transas que ela já teve na vida, algumas fantasias, algumas não, as fantasias que ela tem, e se ela não tiver fantasia, ela procurar, né? Imaginar, inventar fantasias. O que é que interessa a ela? O que que ela gostaria de fazer diferente? E além disso, também procurar em filmes algumas cenas que mexa com ela de alguma forma. Alguma coisa assim que faz a diferença para ela. Né? Não estou falando de filmes pornográficos necessariamente, mas filmes, né, que tragam cenas sexuais, como, por exemplo, esse 365 que está acontecendo agora. Né? É um filme que mexe com a libido de quem assiste. Tem lá algumas coisas que a gente não é totalmente a favor, mas mexe com a libido. Então, esse tipo de coisa é importante que a mulher faça, procurar recursos. Então, eu falo assim, a biblioterapia, né? É uma outra que é ler alguns contos eróticos para a mulher pensar em sexo, né? Um outro recurso importante, procurar, né, de manhã, ler um conto, ficar imaginando o dia todo aquele conto, né? Porque isso vai fazendo a diferença, porque ela tem algo no corpo dela que está tirando o desejo. Mas se ela coloca na cabeça dela algumas orientações, o pensamento focado, né, no sexo, na sexualidade, em fazer algo diferente, isso
né, traz, repõe algumas coisas que ela perde aí fisicamente, né? Eu acho importante também a colaboração do marido, né? Porque Sem você dúvidas. não colabora nada. Olha, eu tive uma paciente que eu achei até engraçado o caso. Conversando com ela sobre libido, ela falou assim, doutora, eu não tenho libido há muito tempo. Eu falei, não, com o meu marido não. Eu falei, mas com outra pessoa sim? Sim, com outra pessoa. Eu falei, então o problema não é um problema fisiológico Não dela. é, não é um problema de libido, é um Não é problema de relacionamento, né? Até porque assim. se ela se apaixonou por outro, como que vai transar com o marido? Não vai fluir, né? O foco dela é em outra pessoa. Sim, exato. Mas acontece muito e as mulheres têm muitas dúvidas em relação a isso, né? Por isso que eu acho interessante essas lives, essas postagens suas. Às vezes você faz umas postagens que elas, assim, tão, e falando tão abertamente, não tem como a pessoa não entender. Só fala, você desenha, não precisa falar, né? Aham. E Pelo precisa menos a disso, gente Eliane. tenta. Então, mas precisa disso. Olha, tem tantas pessoas, tem gente muito simples ainda, entendeu? E simples que eu falo não é porque não tem dinheiro, não. Eu atendo pessoas que têm condições financeiras, mas é muito fechado, sabe? Não se abre, não lê um livro, não assiste um filme, não sabe o que é um relacionamento. Essa paciente mesmo era uma pessoa simples, mas ela falou isso para mim. Ela falou que ela não sentia com o marido, mas sim. Eu falei, não, então você não tem problema de libido. Então, o que eu falo, eu acho tão interessante quando os homens também assistem, lê, procura, junto com a mulher, melhorar a vida sexual, porque a vida sexual não é da mulher, é do casal, né? Exato, quando vem com a esposa para, né, ou com o par para consulta, né? Porque aí você pode falar com os dois, que sempre tem orientação para o homem também, né? Uhum. Olha, eu vejo que eu acho muito bacana maridos levarem as mulheres. Você sabe que eu faço laser vaginal para ressecamento vaginal, dores nas relações sexuais, incontinência urinária. E eu vejo, não são todos, são poucos até, mas tem marido que fala, doutor, eu trouxe minha mulher porque nós estamos com dificuldade no relacionamento, eu amo ela, eu quero ter relação com ela, mas eu quero que ela tenha prazer, eu não quero que ela faça nada por obrigação. Eu acho Que tão bacana ótimo. isso. E existe isso, mas é pouco, tá? A maioria, as mulheres têm que correr atrás, sozinha, procurar, fazer lei, se ainda não tá bom, entendeu? Então, tem que ter uma interação do casal. Uhum, exatamente, é fundamental, né? Sim, Tem outra verdade. pergunta aqui da Andréa. Eu estou cá 45, imagino 45 anos. Estou com atraso na minha menstruação e quando eu menstruo, sempre me ataca a candidíase. Hum. É muito comum na menstruação porque muda o pH durante o período menstrual e pode acontecer a candidíase. Mas a candidíase é um sinal que você tem que melhorar a tua flora vaginal. Isso a gente faz de várias maneiras, tá? A gente faz tratamento hormonal, a gente faz o laser vaginal, a gente dá lactobacilos. As mulheres com candidíase, você vai achar até engraçado, mas é assim, um dos tratamentos de candidíase vaginal, quando ela está com muita coceira, é iogurte grego, tá? Iogurte, aquele que compra no mercado, Tem sabor, né? assim, Iogurte grego. natural. Você coloca no aplicador vaginal e aplica. Geralmente melhora o pH vaginal. E Óleo de aplica coco dentro da vagina. fica dentro da vagina. E fica Óleo de quanto coco, tempo? não, você aplica à noite. À Passa noite, a noite toda, vai retirar no outro dia. não retira, ela vai Vai, espontaneamente, vai vai eliminando saindo. e absorve os lactobacilos bons. Alimenta os bons lactobacilos, entendeu? E eu tenho, olha, tem gente que me liga, eu tô aqui, não sei onde, o que que eu faço? Use iogurte grego. É É tão só o simples, iogurte grego? só iogurte grego, branco, sem sabor, só o iogurte grego. Os outros não, ele é melhor. Ah, Entendeu? E ajuda. Óleo de coco. Às vezes eu falo, ó, banha o OB no óleo de coco
introduz via vaginal, toma óleo de coco, porque quando o óleo de coco são triglicéridos de cadeia média. Ele tem o ácido caprílico, o cápsico, ele é antifúngico, ele é bactericida e ele ajuda muito na candidíase, tanto local, quando você aplica, molha o OB e aplica via vaginal, quando você toma também, 3 colheres por dia, ajuda muito na candidíase. Então, o óleo de coco pode ser colocado dentro da vagina. Dentro da vagina. Você pega o OB, molha ele todinho, introduz a vagina Lambuza à noite e tudo. tira no outro dia de manhã. E o iogurte grego, o interessante é você aplicar e depois colocar o OB para segurar lá dentro também. Ah, entendi. Uhum. Entendeu? Que Então, legal. são simples que ajuda muito numa urgência aí, né? Uhum. Às vezes você Produtos que tá se tem em casa, né? simples, Muitas barato vezes, né? e tem resultado. E resultados muito bons mesmo. Ah, tá. Ela falou que ela tem candidíase. Ah, tá. O que eu ia dizer para ela também. Provavelmente, 45 anos, ela pode estar no climatério, que é a fase pré-menopausa, onde inicia as irregularidades menstruais. A mulher pode ficar com alteração de humor, pode ter calores à noite. Sabe aqueles calores aqui no tronco que sobe para a cabeça, depois em seguida vem o frio, você não dorme, você cobre, descobre. Pode E iniciar esses queima a sintomas. sola dos pés. Não, não, ó, são calores mesmo, no tronco e na cabeça. Quando a paciente fala, doutora, eu tenho calor, mas é na sola dos pés, não é menopausa, Não é o entendeu? quê? Daí tem que investigar se é problema circulatório, né? O que que acontece? Mas o calor da menopausa não, nem é no corpo todo. Geralmente é daqui do abdômen para Pra cima. cima. E geralmente ele é pior à noite, porque ela, a hora que ela vai dormir, que ela calma, porque quando você está no seu dia a dia, em atividade, você não sente isso. Mas quando você para um pouquinho, você começa a sentir aqueles calores, irritação, irregularidade menstrual. Se acontecer, e 45 anos, é melhor procurar um médico da sua confiança, verificar a dosagem de hormônio. Provavelmente já deve estar faltando hormônio, já está na hora de começar a suplementar e melhorar esses sintomas da candidíase e esses outros que eu acabei de falar. Aham. Hoje em dia, Dani, a gente tem tanta informação, a gente tem tantos recursos. Eu tenho muito recurso natural, porque eu trabalho com a medicina natural. Eu falo assim, a fase da menopausa é uma fase assim que a mulher já trabalhou bastante, já geralmente está estabilizada financeiramente, né? Já criou os filhos, está ali curtindo os netos, ela pode viajar, ela tem tempo para namorar, só que ela está sem vontade de fazer nada. Não é só namorar, né? Ela tem que tratar. Eu acho que é uma das melhores fases da mulher. Hoje, a mulher com 50 anos é uma mulher jovem, uma mulher ativa, né? Então, acho que ela está com tudo. O que ela não pode é ficar sem tratamento. O que eu vejo assim na clínica, mulheres que vão na clínica com 60 anos que nunca trataram e que sofrem esse tempo todo aí. Eu falo, você sabia que tinha tratamento? Ai, doutora, mas o hormônio dá câncer. Ai, mas eu tenho medo. Ah, não, eu não queria tomar hormônio. Mas, gente, não tem qualidade de vida. Ou não sabe mesmo que aquilo tem solução, que esses sintomas tem como tratar e você ter qualidade de vida, né? Então, a mulher na menopausa, eu acho assim, hoje em dia, a gente vê essas mulheres na TV maravilhosas, né? E não só essas mulheres na TV, olha você, maravilhosa. Ai, E quantas obrigada. e você é jovem, mas você vê mulheres com 60 anos bonita, com 70 anos bonita, né? Não é com 40 e com 50, não. Você vê com 70 bonita. E assim, porque elas se cuidam, procuram recursos, né? A gente tem que se cuidar também, repor vitaminas, sais minerais, hormônios, suplementar tudo que falta e ter qualidade de vida. Eu acho que a gente merece ser feliz, principalmente nessa época que você está mais tranquila. Uhum, exatamente. Vamos para a última perguntinha, senão você vai ficar muito cansada já, né? Já passamos de Vai uma fazer hora uma de hora, live? vai. Hã? Já vai fazer uma hora? Já Já vai dar passou uma de hora? uma hora, já passou. Meu 1h04. Deus! Nossa, então vamos para a última, senão o Insta eles cortam, né? Não, hoje eles estão liberando um tempo maior. Ai, É. que bom. Uma hora já deu para conversar bastante também, né? Aham. Mas é tão bacana, Eliane, eu adoro falar da minha área e falar com quem também trabalha com mulheres que está totalmente casado, né? A ginecologia com a sexologia.
É muito Sem bom. Ela dúvida fica nenhuma. Uhum. Ó, a Ana Cláudia está perguntando: tem ovários policísticos e uso anticoncepcional ciclofeme. Estou usando anticoncepcional certo ou não? E gostaria de saber também se a pessoa que tem ovário policístico pode perder a libido. pode perder a libido, sim, e ter outros sintomas, como eu falei. Geralmente, quem tem ovário policístico pode ganhar peso, pode aumentar a acne, pode ter pelos e pode. A autoestima vai lá embaixo e geralmente perde libido. Qualquer anticoncepcional, qualquer um, pode ajudar no ovário policístico, mas tem o Diane, o Selene, esse que é mais indicado, porque ele tem o acetato de ciproterona, que Ah, ajuda a tratar essa alteração hormonal. Mas hoje em dia eu uso muito pouco, como eu te falei. Hoje eu trato ovário policístico, hormônios bioidênticos, mas daí não é anticoncepcional, tá? Mas se ela precisa de um anticoncepcional, eu dou um anticoncepcional e minimizo os efeitos colaterais do anticoncepcional. Assim ela pode ter libido, ela trata os ovários policísticos e vai ter qualidade de vida. muito bem. Pessoal, convido vocês a tirar uma fotinha nossa, Isso! postar lá no perfil de vocês e nos marcarem para a gente repostar, tá? Vamos fazer a E se nossa voltar, fotinha? volta, né, Eliane? Isso, Se aí a gente reposta de novamente, E a tá? gente pode também, as pessoas podem dar sugestão do assunto da live para a gente fazer mais. O que vocês mais têm dúvida, a gente faz. Você, eu sei que você adora fazer isso, você adora falar com o seu público. Eu gosto de falar com as minhas pacientes, com as pessoas que me acompanham. Gente, poder contribuir com a saúde das pessoas não tem preço, tem valor, né? Então, Exatamente. sempre à disposição. Então, vamos Vamos lá lá para fazer a a fotinha, então? Deixa eu ver agora. Opa! De novo, mais uma. Pronto. Aí o pessoal de casa tirou, deve ter tirado uma fotinha e é só postar e nos marcar. Doutora Ana Paula, Isso. agradeço imensamente todas as informações que você trouxe aqui para gente. Falou tanta coisa importante. Nossa, ajudou muito. E a gente vai depois, a gente não vai deixar gravado agora, mas a gente vai trazer essa live, né, para postar de uma forma mais editada daqui umas 2 semanas, tá? Ai, ótimo. Ó, eu que agradeço. Você me convidou, eu fiquei super feliz. Sabe que eu sou sua fã, de Ai, fato. Eu gosto muito da maneira que você fala, de como você esclarece aí sobre a sexualidade. E você tem ajudado também várias pacientes minhas que eu tenho mandado lá, e as pacientes voltam, sabe, é diferente, com autoestima, com a sexualidade muito melhor. Então, eu que fico honrada, agradecida ai, de ter essa oportunidade, ai, muito tá? obrigada, viu? Nossa, Imagina. valeu mesmo. Um Valeu. beijo grande para você, Beijo. uma boa noite, um bom descanso. E a gente Obrigada. combina mais aí para frente, tá? Com certeza, vamos combinar. Beijão, fica com Deus. Beijo. E também para todo mundo que nos acompanhou, um grande beijo. Obrigado pela companhia, obrigado pela interação que foi super grande. Ficou um monte de perguntas ainda lá no direct sem responder, mas a gente vai voltar. Beijo! Beijo, gente. Fiquem com Deus.